Dando continuidade aqui ao nosso GA Summit, vamos começar aqui a parte da tarde. Eu acho que a palestra aqui do Adrian Mills foi uma palestra muito interessante, para mim pessoalmente, muito enriquecedora. Ele trouxe muitos aprendizados. Eu acho que, enfim, a parceria maravilhosa que ele tem com esse cliente, a tal da Chloe, né? É algo muito especial e certamente é uma dupla com muita ambição, né? Que fizeram, através de um trabalho com muito crafting, e principalmente uma coisa que eu notei aqui, né? O processo de simplificação, né? O process of simplification, de destilar a ideia, né? E realmente deixar a ideia redonda e executar, integrar e virar essa peça maravilhosa, esse case fantástico que todo mundo conhece. E isso, inclusive, me dá um gancho para apresentar os próximos palestrantes, né? Todo cliente tem uma ambição, toda agência, obviamente, também tem ambição, sejamos profissionais de atendimento, criação, mídia, planejamento, todos nós temos uma ambição. E a coisa mais maravilhosa é quando essas ambições se encontram. Eu tive o prazer de trabalhar um pouco com o Fernando Machado, que é o VP global de Dove, na Unilever, uma pessoa fantástica, estratégica, que sabe avaliar a criação, que sabe trabalhar com a agência e que ele próprio tem uma ambição, né? E claramente se consagrou como cliente nesse case de uma maneira maravilhosa e aqui com uma equipe fantástica, o Musa, o Anselmo, da Ogilvy Brasil, que juntos com o Fernando deram, né, vida a esse case fantástico que é Dove Sketches. Então, chamo aqui ao palco, por favor, Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilvy Brasil, e Anselmo Ramos, VP de Criação da Ogilvy. Com vocês. Obrigado. Primeiro, eu sou o Musa, este é o Anselmo. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui hoje, parabenizar o grupo de atendimento, Marcelo, Marcinho, Fischel, todo mundo que está aí botando o atendimento e discutindo a profissão. Eu acho que a ideia de hoje aqui, o Anselmo vai brilhar até porque ele fez um penteado novo para estar aqui com vocês hoje. Mais do que os 11 passos, é legal comentar que esta apresentação a gente está usando. Tem um monte de cliente perguntando. Depois que alguém faz alguma coisa boa, fala assim, porra, eu também quero. E aí a gente preparou essa apresentação e a gente tem mostrado para a maioria dos clientes como é que a gente chegou em sketches. Qual foi o comportamento do cliente da agência nessa parada. Então, eu acho que é legal a gente entender esses 11 passos. Eu vou pontuar alguma coisa aqui que o Anselmo falar, sob o ponto de vista de atendimento. Eu mesmo sou um cara que venho do atendimento, então dá para pontuar. Aliás, o atendimento nesse job aqui foi fundamental e fantástico. O Rico não está aqui, mas já teve outras vezes que a gente apresentou o case. Sem ele, não teria acontecido isso aqui. Não, o Rico está ali, ó. Rico. Rico. Vem para cá. Rico, vem para cá. Vem para cá. Vem, Rico. Senta aqui na frente, Ricardo. Não, sobe aqui, sobe aqui. Se alguém fizer proposta para ele, eu vou mandar merda. Viu? Grupo de atendimento. Galera, esse aqui é o Rico, atendimento do case. Sem ele, Dove Sketches não teria acontecido. Uma salva de palmas para o Rico. E outra coisa que é bacana falar é o fato do Brasil estar aqui hoje. Do fato dessa campanha histórica para a Dove e para a comunicação, e daqui 10 anos vão estar discutindo isso, foi feito no Brasil. Foi criado aqui. Claro, tiveram pessoas de fora, produzido fora, não é nada contra nenhum gringo, mas eu acho que quando a gente fala que a publicidade brasileira é bacana, não é só a publicidade brasileira jabuticaba. Não é essa a publicidade contra o meu vizinho. A publicidade brasileira ela é boa, tem que brigar num cenário global de grandes ideias globais. E eu acho que este é um exemplo, esse é um pouco do que a gente fala dentro da Ogilvy. E neste cenário, um atendimento
que seja global, global no sentido de saber trabalhar com qualquer tipo de cliente, com qualquer tipo de produtora, com qualquer tipo de problema, é fundamental. Acho ainda que o mercado brasileiro é muito umbilical, muito centrado nele mesmo. A gente tem mania de um elogiar o outro ou falar mal do outro, só. E a gente fica se apregoando os melhores, isso e aquilo, mas sempre autorreferendado. E que bom que a gente está aqui hoje, o grupo de atendimento está discutindo cases internacionais. Então, eu acho que assim, cases que têm repercussão global. Eu acho que isso é importante, é fazer com que a publicidade brasileira jogue o jogo global e faça campanhas comentadas no mundo, e não só aqui. É isso. Brilha, Anselmo. Vai! Obrigado, Musa. Você vê que o atendimento faz isso, ele apresenta e senta, né? Aí a criação tem que brilhar, é foda. Às vezes o criativo senta e apresenta depois. A gente, né? Bom, vamos lá. Então eu queria contar para vocês os segredos por trás de Dove Real Beauty Sketches. Porque, obviamente, depois do que aconteceu, todo mundo quer saber, nossa, como é que vocês fizeram? Me conta o segredo, né? Então, é muito simples. São 11 steps, eu vou contar aqui 11 steps. Se vocês seguirem esses 11 steps, vocês também vão ter o seu próprio Real Beauty Sketches. Não funcionou a piada, Anselmo. Então, vamos lá. A primeira coisa interessante que está acontecendo é o seguinte. Toda reunião que a gente vai, não importa a reunião, não importa o cliente, não importa a marca, não importa se o cliente tem um posicionamento claro ou não, toda reunião, os clientes falam, me dá um sketches. Me dá um sketches. E, assim, é interessante isso, né? Porque gerou uma ambição assim generalizada, pelo menos nos nossos clientes, todo mundo quer um sketches. E às vezes a marca nem está pronta para ter um sketches, né? Dove teve essa ideia depois de 10 anos acreditando no mesmo posicionamento. Então faz 10 anos que a marca fala de Real Beauty. Então na realidade a gente só achou uma nova maneira de comunicar um posicionamento que eles estão acreditando consistentemente durante 10 anos. Então esse é o primeiro passo. Mas é muito legal sair de toda a reunião com uma ambição igual a sketches, né? O problema agora é a gente, né? Poder entregar, que não é fácil. A gente está até brincando que no ano que vem em Cannes vai ter sketches category. Black and white sketches, colored sketches, sketches com FBI, sem FBI. Mas é engraçado esse ponto, porque as pessoas perguntam o que a gente fez, tentando aprender alguma coisa. Tem coisas que você pode aprender, mas ao mesmo tempo, a única maneira de fazer outro sketches é fazer uma coisa completamente diferente. Agora mesmo na criação a gente tem o briefing de fazer o próximo sketches, né? E é complicado. É complicado. As primeiras ideias vêm assim, porra, e se a gente fizesse com guache, né? E se fizesse uma escultura, tipo, e se em vez do FBI fosse da Interpol? Tipo, não vai rolar. Tem que ser uma outra coisa completamente diferente. Tem que ser o anti-sketches. Então, isso é um learning também. Eu queria mostrar para vocês o case, tá? Uma última vez. Eu não aguento mais ver, mas vê aí. Only 4% of women believe they're beautiful. To inspire the other 96% to feel the same, we conducted a social experiment. We called in an FBI-trained sketch artist. First, he sketched portraits of the women based on their own self-descriptions. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. Then, he sketched the same women, based on descriptions by strangers who had met the women briefly. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. Finally, we revealed the two sketches to the women themselves. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. Yeah, that's... The second one looks more open, friendly, and happy. Our experiment generated 2 films, 8 individual short films, and an online exhibit of the sketches. The sketches' visual became the icon of the campaign.
used on print and out of home, as thumbnails to encourage social media sharing and to illustrate articles on mass media publications. This gave cohesion to all the media touchpoints around the lead film that ran on TV and cinema. Very pretty girl. And this actually is what Beth looked like. Yeah, it's true. And then you see how Beth described herself. And What I she was basically describing. The sharing and buzz on social media quickly made the headlines of mass media publications all over the world. With just the first 2 weeks, the campaign was the 4th most shared ad of all time and was viewed more than 73 million times on YouTube. It became the most shared article in Mashable's history, and it generated 3.8 billion global impressions. Most importantly, it made real beauty a global topic of conversation again. Obrigado. Esses números até não estão atualizados, porque esses números são os números 2 semanas depois do case, né? Os números até são bem maiores do que isso. Mas assim, esta ideia, uma única ideia, ganhou 19 leões em Cannes, 10 ouros, 3 pratas, 5 bronzes e o primeiro Grand Prix de Titanium da América Latina. E a gente fala, né? Basta você ter uma ideia, tipo essa, para você ter um bom ano em Cannes. Você não precisa mais do que isso. Uma ideia por ano. Uma ideia que todo mundo veja, que todo mundo comente, né? Que a sua tia te mande no Face. Que é a principal maneira de medir se a ideia foi bem ou não. E um Grand Prix de Titanium, esse é um Grand Prix de Titanium, ele é lindo, mas assim, a gente sempre sonhou em ganhar um. Né? A gente sempre quis ganhar um. E demorou 6 anos para chegar aqui. Mas o que é um Grand Prix de Titanium? Né? Só para esclarecer. É uma ideia que tem o poder de redefinir a comunicação e que aponta o futuro. Outros ganhadores no passado, por exemplo, a campanha do Obama, em 2008, Nike Fuel Band, e agora a gente tem orgulho de pertencer a esse grupo. Então, é uma honra para a gente estar nessa lista aí seleta de ideias. Este aqui é um momento que foi anunciado que a gente era a agência do ano em Cannes. Também era um sonho que a gente teve. Aqui no palco tem 20 pessoas da Ogilvy Brasil, mas representando, né, um grupo de mais de 600 pessoas. Foi um momento bem emocionante, assim. Eu até derrubei algumas lágrimas, mas assim, foi um sonho realmente estar aí. Legal comentar que desse grupo tem gente do atendimento, tem gente digital. E lá em Cannes, no dia da premiação, teve um criativo, dessa vez eu não vou dizer o nome, de outra agência. A gente estava numa fileira assim, com 20 pessoas da agência, comentou assim, porra, que caralho, atendimento aqui em Cannes. Então, ainda tem isso no mercado brasileiro. Eu estou comentando porque eu quase mandei o cara a merda, delicadamente. Eu falei, que babaca. Teve gente lá que meio começou, a Valéria, que trabalha. Mas dessa foto aí, por quê? Porque a gente, dentro da agência, tem também um negócio que a gente... um plano de incentivo. Por exemplo, o Rico, que está aqui, ele é um dos caras que, enquanto ele estiver na Ogilvy, ele vai para Cannes todo ano. Não só ele, assim como a dupla, que a dupla, no caso, saiu, né? Teria Cannes, porque um Grand Prix daria direito de ser para Cannes todo ano. E o Rico foi fundamental, ele está nessa lista. Então, não é só a criação. Então, principalmente num fórum de atendimento, é importante a gente entender o atendimento, seja lá quem for da agência, ou está envolvido no raio da ideia, ou isso não vai acontecer. E nesse palco aí, fácil, eu conto umas 4, 5 pessoas que são do atendimento, sem parar muito para pensar. Bom, agora vamos começar, tá? Os 11 passos. O primeiro passo é o seguinte, você tem que acreditar. Tá? Pode parecer meio brega o que eu vou falar. É meio brega. Não é meio brega, mas você tem que acreditar. Então, assim,
Cara, se vocês não leram The Secret, eu recomendo, tá? Ele gosta do Van Damme também, tá? O The Secret foi escrito pela Rhonda Byrne. Ela depois escreveu The Power and the Magic, que no fundo é a mesma coisa. Então não precisa ler os outros dois. Se você ler esse, você já vai entender. Mas assim, cara, eu leio The Secret a cada 3 meses. Foda-se, tá funcionando. Então assim, cara... Eu leio O Pequeno Príncipe, né? Tipo aquelas... Não, mas eu acho que assim, cara, é que eu acho que funciona mesmo. Então é assim, o que fala o livro, para quem não leu? Eu resumo. O livro fala o seguinte, que o universo é burro, né? Então, você tem que emitir energias positivas para o universo e ele vai te devolver a mesma energia. É uma questão de frequência, né? Então, se você acredita que você pode ganhar um Grand Prix, se você imagina o Grand Prix na sua mão, o peso dele, você subindo a escada, agradecendo, não que eu tenha feito isso, tá? Tá bom, eu fiz. Mas assim, o universo lê isso e fala, porra, preciso abrir os caminhos porque ele quer muito ganhar um Grand Prix. Então assim, você precisa acreditar. Mas agora falando sério, cara, tipo há 4, 5 anos atrás, eu me lembro, eu chamava a criação inteira da Ogilvy Brasil, 100 pessoas, colocava numa sala e falava, um dia a gente vai ser bom. Um dia a gente vai ganhar um Grand Prix. E, cara, se você não acredita nisso, então quem vai acreditar? Então você tem que acreditar. Então esse é o primeiro passo. Para vocês terem uma ideia, em 2008, baixaram 2 gringos na Ogilvy Brasil. Está na moda, né, ultimamente, né? Baixar gringo. E era o Miles, CEO da Ogilvy, e o Kai, diretor de criação global da Ogilvy. E eles queriam ver... Eles tinham acabado de assumir, né? Eles tinham acabado de assumir a CEO, né, diretor de criação global. E eles vieram visitar a Ogilvy Brasil para ver what the fuck was going on. Entendeu? Por quê? Porque a agência não estava bem criativamente. Estava bem em business, mas criativamente estava em 47º no ranking global da Ogilvy. Era uma vergonha. Estava depois de Uganda. Então, aí assim, eu olhei para o Musa, a gente foi almoçar, né? Quando a gente está meio desesperado, a gente vai almoçar. A gente vai almoçar, um olho para o outro e falou, cara, fudeu, cara. O que a gente vai mostrar? Não acredita no The Secret, eu acredito na comida. Cada um. Aí a gente foi almoçar, um olhou para o outro, cara, fudeu, cara, não tem nada o que mostrar, meu. Aí, nessas horas, o Musa teve outra ideia brilhante, né? Das ideias brilhantes que ele sempre tem. Ele falou, cara, nessas horas a gente tem que mentir. Aí, o que a gente fez? A gente escreveu um Special Edition do Advertising Age, vindo do futuro. Então, se vocês olharem a data ali, tá julho de 2012, tá? E foi escrito em 2008. A gente escreveu 8 páginas, cara, em inglês, tipo... E aí a gente mentiu pra caralho. A gente falou, meu... A gente é bom, a gente está ganhando isso, está ganhando aquilo. A gente é tipo a Wyden, a gente é tipo a droga, a gente é tipo a Crispin. E escreveu tudo ali. E o mais engraçado foi que na mesma data do jornal, 4 anos depois, a gente sentou e leu junto tudo que a gente tinha escrito. E 90% do que a gente escreveu tinha acontecido. Então, assim, é impressionante, porque isso aqui, na realidade, é um business plan em forma de jornalzinho, né? Mas foi um commitment. No final da apresentação, né? Chegou a apresentação, eles falaram, e aí, mostra aí. A gente falou, olha, a gente não tem nada para mostrar, mas achamos o jornalzinho do futuro. Olha isso. Deixa eu ler aqui. Aí a apresentação foi basicamente a gente lendo, meu. Terminou a apresentação, silêncio. Constrangedor. Constrangedor, assim, meu. Aí um olha para o outro, assim, eles olham para a gente e falam, bom... Now you have to deliver. Né? Porque senão vai ser foda. Aí falou, ok. Bom, passo 2. Faça o melhor trabalho possível para o job que está na mesa hoje. Porque as pessoas falam, nossa, mas também, né, Dove, campanha global. Cara, você tem que... de repente você olha o job que está na mesa hoje e você fala, não, esse job não é um job de Grand Prix. Mas não existe isso, cara. Todo job pode ser Grand Prix ou não, mas eu acho que o foco é, cara, faça o melhor que você puder para o job que está aqui hoje. No nosso caso, foi justamente isso que aconteceu. Antes do Grand Prix, muito antes,
A gente fez Whopper Face, a gente fez Santa Forgotten Letters, a gente fez Hellmann's Recipe Receipts, Drunk Valet, a campanha de Forbes, Sprite Shower. A gente fez um monte de coisa. E uma coisa levou a outra, e uma coisa levou a outra. E a gente foi aprendendo e melhorando. Então, o Grand Prix não aconteceu da noite para o dia. Né? Demorou 6 anos. Então, assim, a gente demorou 37 leões até chegar no Grand Prix. E em cada leão a gente aprendeu e sempre quis melhorar. Eu me lembro o primeiro ano que a gente foi bem em Cannes, a gente ganhou bronze e prata, né? Eu chamei a criação e falei, porra, legal, porra, 10 leões, foda. Mas, cara, não ganhamos ouro, né? Precisamos do ouro. Aí, no ano seguinte, a gente ganhou 16 e ganhamos 4 ouros. Eu chamei e falei, galera, muito legal. Mas não ganhamos Grand Prix, cara. É foda. Aí, esse ano, eles até estavam brincando, o que eu ia falar, né? Eu cheguei, chamei todo mundo e falei, galera, legal, ganhamos 2 Grand Prix. Mas, cara, não ganhamos Grammy, não ganhamos Nobel. Não ganhamos o Oscar. Mas eu acho que é importante você sempre tentar algo melhor. Mas esse trabalho que a gente fez com que a gente saltasse do número 47º para o primeiro. Então, esse é o ranking atual da Ogilvy, tá? Esse ranking ele é baseado em 5 prêmios. One Show, D&AD, Clio, London e Cannes. Agora você fala, pô, mas legal, isso é importante para a criação. Não, isso é business. Tá? Por quê? Porque o cliente olha isso e fala, quero trabalhar com esses caras. Que foi exatamente o que aconteceu no caso de Dove. Né? No caso de Dove, o cliente, o Fernando Machado, olhou e falou, peraí, olha isso aqui, olha esse ranking, eu quero trabalhar com o Brasil. Chama lá os caras do Brasil, vamos passar o briefing de Dove para os caras. Não só Dove, quer dizer, outros clientes também. E eu acho que, sob o ponto de vista de dentro da agência, de quem trabalha na agência, hoje eu passo a mão no telefone e falo, porra, tem um cara aqui que quer passar X meses aí no teu escritório. Porra, pelo amor de Deus, o mundo inteiro quer receber alguém da Ogilvy São Paulo. Então, assim, a gente tem uma menina do atendimento que está hoje na Ogilvy Paris, foi para lá para ficar 3 meses, vai ficar 1 ano. O Rico tem 32 Ogilvys no mundo querendo que ele vá para lá. Então, isso também, sob o ponto de vista do profissional que trabalha na agência, abre um tremendo espaço para todo mundo. E isso é importante. É importante você ter a flexibilidade, você estar na agência, onde, em teoria, você é um dos profissionais mais bem reconhecidos, só por você chegar, por fazer parte desta agência. Então, acho que também, sob o ponto de vista interno, é super interessante a gente apostar e investir nesse tipo de trabalho, em criatividade, porque você inspira, não só para o negócio da agência, mas a gente tem que pensar nas nossas carreiras. Eu acho que tem um monte de gente do atendimento que tem que pensar, o que eu ganho com isso? Na verdade, eu acho que ganhar com isso individualmente é isso, é a chance de estar sempre andando para frente e estando num lugar legal. E que tem um ranking desse te ajuda a abrir esse tipo de porta. E não só o ranking, mas o fato também, quando a gente ganhou um Leão de Ouro com o Hellmann's, tá? Com Recipe Receipt, é Unilever. Então, a Unilever olha e fala, nossa, eles ganharam com o Hellmann's, então vamos passar Dove para eles. Então, está tudo relacionado, né? Uma coisa leva a outra. Tanto que, a primeira vez que eu encontrei o Fernando Machado, tá? O cliente que me passou o briefing de Dove, eu estava na balada, tá? Na festa em Cannes, dançando com esta música. Aí uma mão me toca assim e fala, você é o Anselmo? Eu falei, sou. Ele falou, então, eu sou o Fernando Machado e tenho um briefing para você. Eu falei, cara, a gente está numa festa, podemos falar depois? Mas literalmente foi isso que aconteceu. Legal a música, né? Mas, então tá, ponto 3. Alinhe a ambição com o seu cliente. Isso é fundamental. Porque também assim, não adianta você ter uma ambição e o seu cliente ter outra ambição. Então, senta, discute e fala, cara, você quer o que eu quero? A gente tem a mesma ambição? Alinha logo no começo, cara, porque senão é só perda de tempo. No caso de Dove, a gente teve sorte, porque o Fernando virou e falou assim, cara, é o seguinte, vamos trabalhar junto. O primeiro passo eu quero que você venha até Londres e que você dê uma palestra para o grupo, para toda a equipe de marketing do mundo de Dove. Eu falei, caramba, cara, quantas pessoas são? São umas 100 pessoas, todos os diretores de marketing do mundo. Eu falei, beleza. Aí eu fui para lá, em Londres, outubro de 2012, aí eu falei para ele, cara, eu posso falar o que eu quiser?
da marca? Ele falou, pode. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, beleza. Então, agora eu queria mostrar para vocês alguns trechos, porque isso é tudo um processo, né? Então, começou assim. Aqui são alguns trechos da palestra que eu dei em Londres, em outubro de 2012. Eu virei e falei assim, cara, we are awesome at pack shots. Tá? A gente é bom pra caramba em pack shot. Ninguém faz pack shot que nem a gente. Aí eu mostrei para eles, ó, uns puta pack shot, tá? Foda. Aí eles, né, porra, legal, a gente é bom em pack shot, né? Aí eu falei, cara, we are amazing at demos, ok? A gente é foda, a gente faz demo de produto como ninguém, cara. Olha que foda. Ninguém faz demo assim. Aí, até esse ponto, eles achavam que eu estava elogiando, entendeu? Pô, o cara veio aqui para falar bem da gente, foda. Aí eu falei assim, e aí assim, a gente faz, cara, umas caretas como ninguém. Aí eu mostrei isso. Isso aqui são frames de filmes de Dove, tá? Aí nessa hora, eles começaram a perceber que talvez fosse uma crítica. Aí eu falei, então, isso é Dove hoje, cara. E eu posso falar isso por quê? Porque eu assisti todos os comerciais de Dove de todos os países. Então eu sei o que eu estou falando. A marca hoje está fazendo isso. Aí eu falei assim, na boa, o último trabalho icônico dessa marca foi feito em 2007, tá? Que foi o Evolution. Aí eu falei assim, e quer saber, cada vez que eu olho a cara, o rosto da mulher de Evolution, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, what the fuck are you guys doing? Nessa hora, meu, silêncio. Silêncio. Aí eu falei, meu, ou a gente perdeu a conta globalmente, né? Ou eu vou sair daqui com um briefing. E o legal foi que depois o Fernando Machado pegou esse frame aqui, com esses olhos dela, e escreveu, what the fuck are we doing? E colocou no headquarters de Dove em Londres, para toda a equipe ver. Aí eu falei assim, é o seguinte, vou mostrar 2 grupos de marcas para vocês, e eu quero que vocês me digam em qual grupo Dove pertence. Este aqui é o primeiro grupo, né? Então são as marcas, né? A concorrência. E este aqui é o segundo grupo. Aí todo mundo ficou pensando assim e falaram, não, a gente pertence ao segundo grupo. Eu falei, que bom. Porque qual que é a diferença? A diferença é que o primeiro grupo é simplesmente a sua concorrência. Né? Então, assim, você está nesse grupo naturalmente porque este é a sua categoria. O segundo grupo, é um grupo bem seleto de Grand Prix winners. E Dove já ganhou o Grand Prix. Então, assim, cara, você está no segundo grupo. O teu mindset deveria estar no segundo grupo. Marcas que têm, né, um ponto de vista muito claro no mundo e que pode expressar isso de uma maneira poderosa. Aí eu falei o seguinte, uma marca como Dove faz qualquer anúncio ficar melhor. Imagina que no meio desse anúncio aqui tem uma ideia brilhante. E é uma ideia brilhante para a marca X. Isso é um bronze. Se você põe a mesma ideia para a Dove, é um Grand Prix. Então a marca melhora a ideia. Aí eu falei assim, vocês deveriam vir trabalhar todo dia, orgulhosos de trabalhar para a Dove. Então acorda, toma banho, toma café e fala, cara, que foda, eu trabalho para a Dove. Eu estou indo lá trabalhar. Aí eu falei assim, e outra, o lugar de vocês é aqui, ó. Isso aqui é o Palais de Cannes e Dove deveria estar ali, ó, voando bem alto. Eu nem acredito que eu falei isso e depois a gente ganhou o Grand Prix, né? Mas, de novo, The Secret. Tá? Enfim. Bom, ponto 4. Peça o briefing em uma linha. Porque, cara, não preciso dizer quantos briefings vocês veem de 3, 4, 5 páginas. Cara, a gente, no fundo, o consumidor não tem tempo, cara. Ele quer ver uma mensagem. O que você quer me contar? Me conta rápido, de uma maneira contundente, mas me fala uma coisa. No nosso caso, a gente teve sorte, porque o cliente é bom e o cliente passou literalmente este briefing. Ele falou o seguinte, a gente tem um dado aqui, que é muito legal, que diz o seguinte,
Só 4% das mulheres se consideram bonitas. Então, vamos fazer alguma coisa para ajudar as outras 96% a acharem que são um pouco mais bonitas do que elas são. Foi isso o briefing. Mídia, open, faz o que você quiser. Este é o briefing. Então, quando eu pego isso e jogo na criação, é fácil, cara. É fácil assim, porque pelo menos tem uma clareza. Tá, a gente tem que fazer isso. Eu preciso de uma ideia que faça com que as mulheres se sintam mais bonitas. Ponto. Não importa o quê. Então, eu acho que nós, como agência, e vocês, como atendimento, vocês deveriam ter o poder, né, de virar e falar para o cliente, cara, me dá um briefing simples. O que você quer falar? Me dá uma linha. Né? 5. Tenha só um cliente como dono da ideia, no máximo 2. De novo, aqui, nesse caso, a gente teve sorte. A gente teve 2 clientes. O Fernando Machado, que foi o cara que me achou lá na balada em Cannes, e o Steve Miles, que é o chefe do Fernando. São os 2 clientes globais de Dove. Assim, óbvio que teve uma equipe por trás, que teve outras pessoas participando, mas a agência, do ponto de vista de agência, a gente só falou com o Fernando e com o Steve durante todo o processo. Isso facilita muito, porque tem um dono da ideia. Né? 6. Aqui é um pouco do nosso processo. Né? Cada agência faz do seu jeito. Aqui é o processo da OGV, como é que a gente faz? A gente colocou a criação inteira para pensar. Então, não foi um job extra. A gente falou, todo mundo pode pensar. No caso da OGV, foram literalmente 115 criativos pensando nesse briefing. Então, assim, sênior, júnior... Do ponto de vista financeiro, Marcelo, está uma bosta. Não é não. Não, mas isso aqui é o seguinte, é um briefing tão legal que a galera ia pensar no fim de semana, ficava à noite. Então, assim, é extra. Mas, assim, dá trabalho isso, né? Para você ver tanta ideia. Porque isso gera ideia pra caralho, entendeu? Então, durante 2 meses, a gente teve que ver uma quantidade absurda de ideias. Então, aqui é só um exemplo, né, de ideia, dos tipos de ideias que a gente viu, mas era assim, board atrás de board, ideia atrás de ideia. A gente viu literalmente centenas de ideias e dando feedback. Olha, essa sim, essa não, essa funciona, essa não funciona. Mas aí volta ao tema da ambição. Por que aconteceu isso? Porque o Fernando, ele entrou, a gente estava na sala, eu e o Anselmo, a gente senta na mesma sala. O Fernando chegou e falou, porra, eu quero isso, quero aquilo. Então, ele jogou um abacaxi no nosso colo e falou, me dá o melhor que vocês podem. Então, a gente tinha uma responsabilidade, a gente estava comprometido com aquilo. Então, não é que um briefing que você fala assim, toma. Foi um briefing assim, toma que fodeu, nós temos que entregar. É a nossa reputação que está aqui. O cara diz que está bancando e vai fazer. Então, aí a gente para tudo e engaja todo mundo em cima daquilo. Eu acho que, de novo, a história da ambição aqui é super importante, porque a hora que a gente alinhou a ambição, a hora que a gente se comprometeu, a gente comprometeu a agência inteira nisso. A grande verdade é essa. Porque não fossem os 115 criativos e os 200 boards que ficaram pelo caminho, a gente não teria chegado lá. Aí o ponto 7 é o seguinte, apresente algo que você não sabe se vai dar certo. E esse aqui é um grande ponto, porque a gente não tinha ideia se ia dar certo ou não. A gente não tinha a menor ideia. Tá? Então, assim, a gente sempre, eu acho que faz parte da natureza humana, e os clientes incentivam isso, e a gente, como agência, cai nisso. A gente quer sempre ter uma certa confirmação de que a coisa vai dar certo. Ou porque já foi feito, e se já foi feito não é novo, ou porque você sabe que não é muito arriscado, então não tem como dar errado. Nesse caso, a gente não sabia, literalmente não sabia. Então, o cliente... Eu me lembro que foi o call que eu mais falei não na vida, porque o cliente falava, você tem certeza que vai dar certo? Eu falei, não. Mas isso aqui, não sei. A única maneira de saber é fazendo. Esse aqui é o board original que a gente fez. Na realidade, não é nem o board original, é o segundo board. O primeiro board, e a ideia original, tá? A primeira vez que a gente viu a ideia, era comparando um desenho com uma foto. Então, era tipo um boot, assim, num shopping. A mulher chegava, ela se autodescrevia para o artista e depois tirava uma foto e mostrava. Aí a gente falou, tem alguma coisa aqui, mas ainda não está legal, porque desenho é percepção e foto é realidade, e não dá para comparar um com o outro. Aí a gente foi pensando e falou, não, peraí,
tem que ser desenho com desenho, porque aí percepção com percepção. Ah, e o segundo desenho deveria ser de um estranho, de alguém que ela não conhece. Ah, legal. Então a ideia, ela foi crescendo. A apresentação original foi essas, foram 6 slides, tá? Isso aqui é como que a gente apresentou para o cliente. A ideia chamava, no momento, You by Anonymous. Então a gente apresentou assim, a gente falou, ó, a gente quer fazer um experimento artístico que prove que as mulheres são mais bonitas do que elas pensam. A gente vai pedir para elas descreverem o nariz, o olho, a boca, a cara. E depois você vai pedir para pessoas que elas não conhecem, estranhas, fazer a mesma coisa. E a gente quer trazer um artista do FBI para fazer esse retrato, esses retratos. Na época não era nem o Gil, era esse outro cara aí. Depois que a gente achou o Gil, a gente falou, olha, a gente acha que o desenho da esquerda vai ficar vai ficar menos bonito que o desenho da direita. Mas a gente acha. Isso aqui foi um layout feito internamente na agência para mostrar. E foi aqui que o cliente parou e falou, puta, legal, mas vocês garantem isso? A gente falou, não, a gente não garante, a gente não sabe. A gente não sabe, assim, a gente acha que, assim, baseado no que a gente conhece sobre as mulheres, o que, convenhamos, não é nada, né? A gente acha que elas são super críticas e que elas vão se descrever de uma maneira que não vai ser tão legal. Então, o da esquerda, a gente acha que vai ficar meio pior do que o da direita. A gente também acha. Mas não dá para ter certeza? Não dá. Vamos embora e vamos fazer. Aí o cliente bancou e falou, tá, então orça, vê quanto custa e vamos arriscar. Mas o cliente estava preparado para jogar no lixo se não desse certo. E aí a gente falou, a gente acha que vai ser um experimento tão legal que vai gerar um monte de conteúdo, que vai dar para fazer a exposição, vai dar para fazer um site, vai dar para fazer out of home, vai dar para fazer um monte de coisa. Esta foi a apresentação. Mas assim, não teve roteiro, tá? Não teve storyboard e não teve focus group. Tá? E o interessante é que hoje a Unilever está discutindo isso, né? Porque assim, a ideia que mais teve sucesso, a ideia que mais foi adotada por países, que virou uma campanha global, não teve nada disso, que a maioria das ideias tem. Então, eles estão questionando certos processos internos, o que é bom para a gente, para a nossa profissão. 8. Encontre a melhor produtora possível. Aqui, no caso, né, era uma campanha global, cliente global, a gente falou, temos que achar alguém muito bom para fazer isso. Então, a gente achou o John Kerry, da Paranoid de Los Angeles. O John, ele tem 28 anos, e ele não tinha bombado ainda. Ele é um bom documentarista, então ele entendeu, né, a ideia e a gente achou que ele fosse capturar bem o experimento, mas ele não tinha bombado. Agora está todo mundo querendo filmar com ele. Aqui são alguns exemplos do Director's Treatment que ele escreveu, o tratamento do diretor, né, ele dizendo como é que ele via a ideia, como é que ele via a execução, e ele entendeu a ideia logo de cara. Então, ele foi o escolhido. O ponto 9 é o seguinte, eu acho que esse ponto é muito válido para o mercado brasileiro. Entenda que a criação é só uma pequena parte do processo. Porque eu acho que no Brasil tem uma supervalorização do criativo, né? Criativo é meio... se acha meio Deus aqui no Brasil. E, cara, é uma parte muito pequena do processo a criação. Então, assim, no caso de Dove... aqui trocou um pouco os slides. Espera aí. Tá. Depois eu falo daquilo. No caso de Dove, a Ogilvy teve a ideia. Beleza, a gente teve a ideia. A campanha é da Ogilvy. Mas, se não fosse a Unilever, que bancou a ideia de uma maneira absurda, se não fosse a Paranoid, a produtora de Los Angeles, se não fosse a Rock Paper Scissors, que é a casa de edição, se não fosse a Lime de Santa Mônica, que fez a música, se não fosse a CO3, que fez a colorização, se não fosse a Edelman, a empresa de PR, e se não fosse a PhD, a empresa de mídia, a ideia não teria sido o que foi. Então, assim, olha a coordenação que a gente teve que fazer para que essa
ideia acontecesse do jeito que aconteceu. Então, a campanha da Ogilvy mas é de todo mundo que está aí também, entendeu? E adivinha quem que ficou fazendo call e fazendo a coordenação? Rico. Atendimento, né? Então, o atendimento tem que abraçar a causa, o Rico, durante 2 meses, ele viveu essa ideia 24 horas por dia. É ou não é? Está vivendo até hoje, né? Mas é importante esse ponto. O ponto 10 também eu acho que é muito importante para o nosso mercado, que é o seguinte, prepare para o sucesso. Isso aqui nunca acontece, a gente sempre faz a campanha, a gente tem a verba, faz a campanha, entrega, produz e tchau, né? Vamos para a próxima. Mas o que acontece se a campanha realmente dá certo? Você está preparado para isso? No caso de Dove, a gente tinha uma verba que era X. Tá? Então, está aqui, ó, faz lá o experimento, vamos ver se dá certo. Quando a ideia começou a crescer organicamente, a gente viu e falou, opa, a gente tem está rolando aqui alguma coisa especial. O cliente achou 10x, falou, vamos colocar mais dinheiro aqui, vamos bombar em mídia, vamos ajudar a ideia, entendeu? E o próprio envolvimento de cada país, né? Então, assim, mas isso aqui nunca acontece, né? É difícil isso acontecer. Geralmente, ó, tá aqui a verba, faz, tchau. Então, assim, mérito da Unilever de ter abraçado a causa e de ter colocado mais grana para fazer a ideia acontecer. E isso aqui só foi depois do vídeo já estar no YouTube, tá? E a gente ter percebido que estava crescendo muito rápido organicamente. Aí, assim, eles foram além. O que eles fizeram? Eles montaram um Dove Sketches Headquarters em Londres. Então, tinham 7 ou 8 monitores ligados 24/7, tipo um no Face, um no Twitter, um no Pinterest, um no Instagram, tipo um em Dove.com. E tinha uma turma de 5, 6 pessoas monitorando a ideia 24 horas por dia. Tinha 2 turnos. Tinha turno da noite. Então, a reação deles foi muito rápido, assim. E aí, assim, aí saiu um e-mail do Head Global de Dove para todo mundo, dizendo o seguinte, a gente tem que agir de uma maneira muito rápida, muito coordenada, em todos os mercados, para capitalizar nessa rara oportunidade que a gente tem nas mãos. Tá? Então, assim, quando um e-mail desse bate lá no diretor de marketing da Tailândia, ele fala, porra, deixa eu abraçar a causa aqui, vamos embora, né? Então, é importante. Eu nunca vi um cliente se mexer tão rápido e ajudar tanto uma ideia. Aí, assim, em apenas alguns dias, eles traduziram para 30 línguas, o Headquarters, eles traduziram para 30 idiomas. Eles criaram Pinterest que não tinha, criaram um mobile site, criaram Google+, criaram um monte de coisa que não tinha, né, digitalmente. Eles criaram um monte de posts, isso aqui é só um exemplo, para ajudar as pessoas a compartilhar a ideia. E eles fizeram coisas muito legais do tipo, eles pegaram o Gil é o FBI artist, e esse desenho é o desenho de uma blogueira, né? Então a blogueira falava bem da campanha, ele desenhava a blogueira e mandava para ela. Aí ela falava mais ainda, entendeu? Falava melhor ainda da campanha. Então, assim, eles pegaram o Gil, a Aquila, a Melinda e a Florence, que são as 3 principais do case, fizeram media training com elas, para elas poderem ir em talk show, para poderem ir em programas e representar a campanha. Então, assim, de novo, eu nunca vi a Unilever ou nenhum outro cliente fazer tudo isso por uma ideia. Para você ter uma ideia, de chegar ao ponto de querer colocar o vídeo em todos os branded channels, né, dos países. Aí metade dos países mandaram o password, metade não mandou. Eles falaram diretamente com o YouTube, resetearam o password de todos os países, e aí falaram assim, ó, Indonésia, está aqui, ó, esse aqui é o seu novo password do YouTube, e o vídeo já está lá. Então, eles foram super agressivos. Isso aqui é um texto que o cliente, Fernando Machado, escreveu e colocou na parede do Headquarters. Diz o seguinte, a gente está procurando primeiros aqui, porque você só tem uma chance de fazer pela primeira vez. Não precisa ser perfeito ou acertar de primeira. Tudo bem se a gente deixar algumas pessoas putas. O nosso objetivo é fazer pelo menos uma coisa que a gente não tenha feito todo dia. Budget não é uma limitação, nem um nível de confiança ou coragem. Se não funcionar, a gente vai aprender alguma coisa. Se funcionar,
a gente vai fazer ainda melhor da próxima vez. Então, vamos fazer com que conte e vamos fazer rápido. Texto do cliente. Bom, ponto, né? O último ponto, obviamente, é diga adeus a seus criativos. Tá? No nosso caso, a campanha foi criada pelo Hugo e pelo Diego. O Diego tem 28 anos. Ele saiu da Miami Ad School e foi para a Ogilvy. A Ogilvy foi a primeira agência que ele trabalhou. E 3 anos depois ele tem essa campanha no portfólio. O moleque é incrível, é impressionante. O Hugo é português. Ele estava trabalhando na Macan na época e ele foi mostrar o portfólio dele lá na Ogilvy. Eu olhei e falei, cara, muito ruim, cara, não tem nada aqui. Mas eu gostei de você. Você é uma pessoa interessante. Aí eu falei, volta aqui a 6 meses. Aí depois de 6 meses ele voltou. Eu olhei o trabalho dele e falei, cara, continua muito ruim. Mas você continua uma pessoa legal. Aí na terceira vez, mesma coisa. Eu falei, cara, aqui não melhora, mas aqui tá legal, meu. Aí ele falou, cara, eu estou na Macan. Tipo, lá não vai melhorar o meu trabalho. Me contrata. Eu falei, tá bom, então vem. Aí, ele que falou isso, tá? Não sou eu que estou falando. Aí contratei a pessoa, não o portfólio. E aí o Diego ficou 3 anos na agência, o Hugo ficou 4 anos na agência. E eles que tiveram a ideia e abraçaram a ideia também de um jeito absurdo. E obviamente, o que aconteceu? O telefone deles começou a tocar. Depois do sucesso de Cannes. Então, quem que ligou para eles? A Widen, obviamente. A Droga 5. A BBH. A RGA, a Mother, 72nd and Sunny, Johannes Leonardo, Mullen, Pereira Odell. E agora começa a ficar interessante. A Apple ligou para os moleques, Google, e finalmente a IKQA, que é a empresa que eles escolheram. E foi um processo super aberto. Eu falei para eles, cara, vai tocar o telefone, na boa, me fala que eu ajudo na seleção, não tem problema nenhum. Hoje eles estão na IKQA Londres, super merecido, e com certeza vão fazer um bom trabalho lá. Agora, as agências que ligaram para a gente, tá? Para o Musa e para mim. Mas, em compensação, vários clientes ligaram. Então, assim, a gente prefere que o cliente ligue. Então, assim, a gente está contratando, obviamente, na Ogilvy. Precisamos de talentos. Se vocês conhecerem uma dupla boa, pode mandar o portfólio. Atendimento também, pode mandar. Manda tudo para valeriapiovan@ogilvy.com. E muito obrigado. Calma que tem mais um. Obrigado. Obrigado, Anselmo. Musa, obrigado. Realmente sensacional, gente. Obrigado. Vamos abrir para perguntas? A gente está aí com um bom tempo para perguntas. Tá? Então, o microfone. Não sei se temos perguntas que foram postadas nas redes sociais. A gente está com o GA Summit Brasil aberto, tanto no Instagram como no Face. Billy. Yes, hi. Just a second. A Billy Goldman veio de São Francisco, é a cliente da Intel, do case de Beauty Inside. Tá? Thank you for that. Fabulous campaign. I see it, I don't know, 10, 15 times, and every time, it brings me to tears every time. But I have to ask, being the client, how did it affect sales? Typical client question. Really, you're a client? Não, fala em português, aí traduz. Fala em português. You have your translation headset? O objetivo da campanha
nunca foi sales, nunca foi vendas, tá? Então o objetivo foi ter uma nova execução sobre o ponto de vista da marca. A marca acredita em real beleza. E a primeira vez que ela fez uma execução grandiosa sobre o ponto de vista foi com o Evolution. Na época era a marca contra a indústria, né? Então a indústria falava sobre uma beleza superficial, né? E a marca falava, não, o que importa é a real beleza. Aí, no caso de Dove Real Beauty Sketches, o objetivo foi, queremos um ponto de vista da marca, mas agora focado na mulher. A gente não quer mais falar da indústria, já fizemos este ponto, e agora a gente quer falar sobre a mulher, que a maior inimiga é ela mesma. Então o objetivo nunca foi vendas, tá? Agora, é óbvio que teve um impacto absurdo no engagement com a marca, no brand love, né? Então, assim, o engagement no Facebook, o engagement no Twitter, o engagement nos touch points digitais da marca cresceram de uma maneira como nunca tinham crescido antes. E isso, quando você tem brand love, a gente sabe que acaba refletindo eventualmente, entendeu, na venda. Porque se você não tem brand love, você não vai comprar também. E se a gente olhar a estrutura de comunicação da marca, onde Dove vinha falhando nos últimos anos? Exatamente nessa comunicação de master brand. Porque a marca, se você olhar, ela faz comunicação para cada uma das categorias, desodorante, sabonete, loção, shampoo. E a questão do ponto de vista, a questão do engajamento, as pessoas sequer ouviam mais, estava absolutamente ultrapassada. Então, a hora que a gente reconectou o discurso da marca, a crença na marca, as categorias todas, através das campanhas das suas categorias, passaram a ter maior relevância. Se você pegar, por exemplo, o case do Brasil, a gente ganhou um F no Brasil, agora, recentemente, onde a gente mostrou os resultados e o impacto de venda no Brasil. Acho que é interessante, essa campanha ela vai começar agora a concorrer aos Fs no mundo inteiro. O Brasil foi um primeiro caso, e ali a gente tem resultado onde a gente pode medir exatamente brand love, engagement e o que aconteceu com diferentes categorias. Obviamente, as categorias que mais se privilegiaram da marca, nesses casos, são categorias mais ligadas à beleza. Tipo loção, tipo hair, menos do que desodorante, por exemplo, mas aí você tem... São nuances que aconteceram, mas como o Anselmo disse, essa foi uma campanha basicamente para resgatar o Master Brand Dove, a importância da marca nesse cenário feminino. Outra coisa, vocês levaram a marca para aquele segundo grupo, né? Um grupo que, enfim, toda marca quer estar nesse segundo grupo, né? E uma marca de consumo de creme, de sabonete, isso é um grande mérito, um grande. A gente levou resultado. a marca para uma conversa fora dessa esfera publicitária. Esse é o grande ponto. Quando a gente olhava no Facebook, pessoas compartilhando o vídeo e comentários absolutamente interessantes. Acho que assim, o grande ponto é a hora que o que a gente faz não vale nada. A grande verdade é essa, fazer um intervalo, nós estamos ali. Quando a gente consegue sair da nossa esfera, quando a gente consegue que a tia, da avó, da prima, compartilhem qualquer coisa de uma marca, é absolutamente interessante. E eu acho que essa foi a melhor medida aí. E a quantidade de mulheres que interagiram com a Unilever, o próprio Fernando, ele produziu um baralhinho, não, várias cartinhas, né, com vários quotes de mulheres que escreveram para a Unilever e para a marca, agradecendo o que a marca tinha feito por elas. Então, a cada dia, ele também olhava aquilo e era uma forma de inspirar a equipe. Então, acho que assim, esta campanha ela não teve, num primeiro momento, como principal objetivo o resultado de venda tal qual foi perguntado. Mas, se você quiser, eu posso perguntar também para o meu cliente se ele tem alguma informação nesse sentido. I would love to know. Can I also ask, did you do a brand research study, so for awareness and preference, and then purchase consideration? We don't have a consolidated result so far about the purchase intention, because the campaign was launched in different countries. Now they are grabbing all those informations for FEs, and they are measuring all the results exactly at this moment. It's the end of the year now.
Outra pergunta? Alguém? Temos ali. Oi, Musa, Anselmo. Eu tenho uma pergunta mais relacionada à parte de atendimento, coordenação. Desculpa. A marca Dove é uma marca global. Todo o material é desenvolvido no Brasil ou é desenvolvido em Londres, quando a campanha em geral? Depende. Este foi um briefing que foi desenvolvido no Brasil. Você tem briefings que são desenvolvidos, sei lá, em Londres, outros... Depende do caso. Você não tem mais um único escritório que toma conta de todos os briefings daquela marca. Tá, porque eu gostaria só de entender com relação ao processo de como vocês conseguiram alinhar tanto a expectativa do cliente local e da agência local. Não eu sei teve. Que, ou era Não. simplesmente... Não. Isso, o cliente era um só, era o global. E foi top-down? Não é que foi top-down, colocar a campanha no ar, não. Não existia. Neste momento de criação e desenvolvimento da campanha, existia só o cliente global. Não existia outro cliente na mesa. Quando estava tudo pronto, falou, está aqui, ó. É isso que nós temos para o momento. Então, não teve um processo de o cliente global cria alguma coisa, aprova aquilo com todos os clientes regionais e todos os clientes locais. Não. Teve um cliente... Porque, de novo, a clareza do que a marca é também ajuda. Então, e cada processo e cada cliente tem lá o seu processo. No caso da Unilever, hoje o processo está cada vez mais centralizado, está cada vez mais globalizado. Então, sob o ponto de vista de processo em si, você teve um cliente global brifando, uma agência trabalhando e produzindo esse material. E depois, obviamente, aquilo foi para os mercados. Quando foi para os mercados, a mídia foi local, eventualmente uma ou outra execução de exposição foi local. Agora, o mais interessante, e para a Dove ainda mais maluco, essa campanha foi feita com mulheres americanas. E Dove, eu trabalhei muitos anos com isso, não, a gente precisa usar a brasileira, a colombiana na Colômbia, a mexicana no México... E a gente produzia, por exemplo, na época dos testemunhais, sei lá, 20, 30 testemunhais por campanha. Esta é uma campanha absolutamente global. Nós usamos mulheres americanas porque o insight feminino é tão verdadeiro. E essa campanha, por exemplo, o país, se eu não me engano, o país que mais deu share no vídeo foi o México. E nós não temos uma mexicana aqui, né? Então, eu acho que assim também essa campanha está fazendo com que a Unilever questione este tipo de coisa. Uma ideia global, ela pode ser global funcionando em todos os lugares, né? Então, acho que também tem um ponto aí interessante, porque a gente, às vezes, dentro do processo, discute, não, o local, o regional, aqui a batata é diferente. Acho que tem categorias que talvez você tenha uma influência maior da questão local e regional, mas, na verdade, se a gente fala de uma verdade humana, gente, Hollywood, né? Filme, cinema. Você não faz um filme para cada território, né? Você conta uma história. E as histórias são universais. Eu acho que a gente tem que começar a ser um pouco mais pragmático nesse aspecto. Ok, obrigada. Parabéns pelo trabalho. Oi. Aqui. Em primeiro lugar, meus parabéns pela campanha. Todo mundo falou isso para vocês, mas eu precisava falar, vocês realmente merecem. E outra coisa, a questão que você comentou desse crescimento orgânico que essa ideia que saiu daqui do Brasil teve, e como a gente está mexendo com a internet, o cara até mencionou lá no e-mail essa questão de se fazer tudo muito rápido. É uma ótima ideia, mas você tem que trabalhar muito rápido com ela. E eu queria saber assim, até que ponto que se mostrou o escritório que tinha lá na Dove e tudo, até que ponto vocês tiveram o feedback do que estavam sendo feito com a ideia de vocês em questão de mundo? Eles tomaram atitude sem falar com vocês, ou tudo era informado para vocês sobre a ideia? Como que era essa... Não, era tudo compartilhado. O Rico ficava com o Fernando quase que o dia inteiro, a noite inteira no telefone, trocando essa informação. Nesse headquarter aí dentro do escritório da Unilever, você tinha agência de mídia, você tinha agência de PR, todos ali representados. Então, era basicamente aquela estrutura toda de empresas trabalhando online ao mesmo tempo ali,
dividindo informações. A campanha era a mesma. Coisas tinham que acontecer muito rápido. De repente vinha o Rico, porra, precisamos fazer não sei o quê agora, porque... E a gente ia fazendo. Eu acho que, assim, de novo, nós também não estávamos preparados para o sucesso dessa campanha. Então, assim, não é que a gente tinha um time preparado com 32 pessoas. Vai dormir você, vem para cá. Não, foram as pessoas que fizeram a diferença. O Hugo e o Diego, falando especificamente neles, porra, eles moraram 2 meses na agência junto com o Rico e tal. Então, assim, tudo foi feito. Primeiro, era um time pequeno, tá? Não era um time enorme, não, porque também acho que muita gente, não sei se dá muito certo as coisas. Você tinha ali um core time de 6 ou 8 pessoas que sabiam tudo o que estava acontecendo. O Fernando se engajou pessoalmente para alavancar cada país que entrava na campanha. Né? E é um tipo de campanha que você não tem muito esforço. Gente, é difícil vender o que é ruim. O que é bom é fácil. Então, voltando à questão do processo, tem processo que é uma merda mesmo. Mas quando o processo é uma merda e a ideia é uma merda, aí, porra, você está na merda mesmo, né? Não sobra nada. Neste caso aqui, além do processo ter sido fácil, era uma coisa... É muito difícil alguém parar e olhar isso e falar: não, obrigado, eu não quero. Não, obrigado, meu país não quer ver isso. Então, acho que é um pouco isso. Acho que também o trabalho, muitas vezes, ele tem a força de se levar acima das pessoas, dos processos, etc. Mas eu acho que também é muito sobre aquele slide com todos os logos juntos, entendeu? Foi um processo super colaborativo. Então, a gente não sabia mais aonde terminava o Unilever, onde começava a Ogilvy, aonde terminava a Edelman e onde começava a PhD. Era todo mundo junto, fazendo o melhor para a ideia, o que precisasse. E eu acho que esse é o futuro. É como que a gente tem que trabalhar. Não dá para trabalhar de outro jeito, né? E, às vezes, ainda é muito agência, cliente, produtora. E ali, foi um time mesmo, junto, fazendo acontecer. Boa tarde. Aqui, tudo bem? Eu queria fazer a pergunta em relação ao seguinte. Eu, pessoalmente, avalio o trabalho como uma excelente matéria jornalística. Eu queria que vocês... qual é a opinião de vocês sobre essa cada vez maior aproximação entre a linguagem documental e a linguagem de jornalismo com a publicidade? Como é que as marcas estão se apropriando disso para transformar esse conteúdo de marca? Eu acho que dá muito orgulho para a gente ter essa campanha ter sido falada pelo New York Times, pelo Wall Street Journal, e mais de uma vez, né? E é uma coisa que eu falo para os criativos. Eu falo, acho que respondendo a sua pergunta, eu falo assim: não me dá um anúncio, me dá um headline do New York Times. Cria assim, né? Então, se for criar, escreve uma coisa que o Wall Street Journal gostaria de falar. Por quê? Porque é interessante, porque é conteúdo, independente se é uma marca ou não, é um assunto interessante desde um ponto de vista jornalístico. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de ideia, aí o New York Times liga, você não precisa ligar para ele vai te achar. E foi literalmente o que aconteceu. Eu estou trabalhando, toco o telefone, New York Times está na linha querendo saber da campanha. Eu falo, caralho. Então, assim, é isso que a gente busca. Né? Não é fácil, mas a gente dá esse drive, a gente fala, vamos tentar criar headlines de New York Times. Não é fácil. Porque a campanha ser falada no trade, legal, é legal e é importante, mas é mais fácil. Quando a Time Magazine fala da campanha, acho que aí é mais difícil, né, chegar nesse ponto. Não sei se respondeu a pergunta. Oi, aqui. Vocês sentiram diferença na receptividade da campanha no Brasil, por ser um país onde a autoestima da mulher é um pouquinho melhor, elas se sentem mais bonitas, mais gostosas, enfim. Teve alguma diferença nos comentários ou na receptividade da campanha no Brasil que vocês viram diferente de outros lugares? Assim? Eu não sei se a gente tem um dado assim, Rico, não tem. O que eu lembro de ter visto na pesquisa é que existe sim uma variação nesse percentual de país por país. Então, sei lá, no Brasil não deve ser 4%, deve ser 8%, sabe? Mas assim, não é muito. Não é muito. E tem país que é 0%. Mas assim, a média é essa, 4% e 96%. Mas existe uma variação, e sim, o Brasil tem um pouco mais de autoestima, mas também
Não é muito mais, não. Eu fiz essa palestra aí outro dia em São Petersburgo, na Rússia. E as mulheres lá são lindas, né? Mas foi engraçado porque assim, o que eu acho que você sente é o nível de emoção e a capacidade. Tem uma coisa nessa campanha que ela é diferente da primeira campanha de Dove. Na primeira campanha a gente vilanizava um pouco a indústria, a mídia, né? Você voltar na campanha de Dove de 2002, 2003, o inimigo eram as capas de revista, era o estereótipo. Esta é uma campanha que ela é um pouco mais dura a hora que ela coloca a mulher no centro do problema. E eu acho que a diferença não está na questão da autoestima, quanto que a mulher brasileira se acha mais bonita do que a mulher mexicana ou a mulher russa. Eu acho que tem uma nuancezinha ali de quão difícil é lidar com esta verdade, de você, de certa forma, estar mostrando que o problema está em você mesmo, porque é absolutamente confortável você falar, puta que pariu, o problema é o outro. Né? Esta campanha tem uma coragem também de virar de uma marca que fala de beleza e que é para a mulher, botar um espelho e falar assim, ó, presta atenção que você que é o problema em algumas vezes. Você está criando seu próprio problema. Então, algumas diferenças a gente sente, talvez, de como as mulheres recebem isso, entendeu? Num primeiro momento. Mas com a questão da autoestima e aquele dado de 4%, já é um dado consolidado quase que globalmente. Você tem nuances, mas, de maneira geral, a avaliação dela, de mulher por ela mesma, é assim mesmo. E o que é sensacional é que vocês transformaram esse insight, que, à primeira vista, é negativo, de certa maneira, né? As pessoas não se acham tão belas, né, como elas realmente são. Vocês transformaram em algo super positivo e com muita emoção, né? Por isso, toda mulher que vê se emociona. Porque é uma verdade, uma verdade. Por isso que é uma campanha global. É uma verdade universal. Ela transcende qualquer geografia, né? No caso do homem é o oposto, né? 96% se acham lindos. Vocês já viram também a versão masculina, né? Outra pergunta. Oi. Oi. Bom, acho que ficou claro com o case de Dumb Ways to Die de vocês que a parceria com o cliente ou a parceria do cliente é absolutamente fundamental e sei que é o que a gente vai ver também no case de Intel. Hi, Billy. Que se o cliente não está junto e misturado, a coisa não rola. Bom, isto posto, eu tenho uma curiosidade. Vocês falaram que vocês botaram mais de 100 e tantas pessoas na criação para desenvolver a ideia, e vocês, obviamente, tiveram centenas de ideias. Vocês também disseram que vocês, quando o cliente perguntou se vai dar certo, vocês diziam, não sei, eu acho que vai. Mas, quando vocês apresentaram para o cliente, vocês apresentaram só essa ideia ou vocês apresentaram alguma outra? E como é que vocês acabaram escolhendo essa? Ótima pergunta. A gente apresentou 3 ideias. A gente apresentou essa e mais 2. Como é que a gente escolhe as ideias, tá? Na UGV a gente é muito democrático. Então, assim, não sou eu, Anselmo, dizendo esta ideia é brilhante e esta ideia é uma merda. Eu falo isso na minha opinião, mas assim, a gente ouve todo mundo, a gente ouve os outros diretores de criação, o Musa da Pitaco, todo mundo vê e dá opinião. Então, a gente usa a inteligência coletiva bastante. Então, a gente ouve e ajusta e tal. Então, assim, a gente viu tudo, a gente tinha a nossa opinião, e aí, baseado em várias conversas, a gente escolheu 3. Essa e mais 2. E no call que a gente teve com o cliente, a gente apresentou 3. Aí, das 3, o cliente gostou de 2. Essa e mais uma. E a terceira, ele falou, não gostei. E a segunda é uma ideia muito mais simples e a gente ainda quer fazer. Mas ela é mais... Menor. Ela é menor. Ela é mais fácil. Mas é uma ideia que a gente ainda quer fazer e se der certo, a gente vai fazer. Mas essa, imediatamente, o cliente viu o potencial dela e gostou. Apesar de não ter certeza, ele falou, se der certo, pode ser bem interessante. Então, vamos tentar fazer. E, normalmente, a gente é uma agência que apresenta uma ideia. Só acho que vale comentar isso, porque
A gente vai com 1,10, a gente acredita nisso. Podemos acertar em cheio, errar em cheio, a gente volta e retrabalha. Mas esse foi um processo onde o commitment estava tão grande, onde o desafio de tempo também estava super apertado. A gente foi brifado em outubro. O Fernando queria entrar com a campanha já no começo do ano, a gente tinha que produzir em janeiro, fevereiro. Então, assim, e a gente tinha produzido muita coisa. E eu acho que essa intimidade com o cliente, a gente poderia ter apresentado 3 ou todas as ideias que estavam na mesa, porque a gente tinha a liberdade de falar, para, que isso aqui é ruim, fica nessa aqui. Eu acho que também vai um pouco dessa liberdade que você tem, dessa intimidade que você tem com o cliente, para literalmente trazer ele para dentro da cozinha e falar, porra, ó, estamos achando isto assim, assado. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem com a grande maioria dos clientes, não é com todos, e a gente tem com aqueles que querem ter isso. Acho que a grande diferença é você ter a abertura para dar isso e, principalmente, ter cliente que queira isso. Tem cliente que não quer. Tem cliente que não quer fazer isso. Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade também. Outra coisa que eu acho importante dizer é o seguinte, é o timing da ideia, né? Eu dei a palestra lá em Londres em outubro, a gente foi brifado na sequência, aí a gente teve mais ou menos 2 meses para pensar, 1 mês e meio, 2 meses, apresentamos no final de novembro, o ok a gente teve em dezembro para fazer, aí janeiro e fevereiro a gente produziu, março a gente editou, finalizou, mais ou menos isso, e a campanha foi lançada em abril. Então o timing da campanha foi o correto para esse tipo de ideia, né? Porque às vezes também aqui é uma loucura os timings que a gente tem às vezes, e aí não dá para ter uma qualidade assim. Então não vai ser todo o processo, né? Que tem esse timing ideal, que o que dita o timing é a ideia. Oi, desde quando eu vi essa campanha, eu fiquei curiosa sobre as personagens aqui. Queria saber como que vocês chegaram nessas mulheres, como que foi encontrá-las. Também queria saber como foi a seleção das personagens que ficaram, né, para o material. E uma segunda pergunta é como que vocês têm lidado com essa guerra de talentos que foi aberta dentro da rede Ogilvy. Por exemplo, como que vocês mantêm o rico aqui no Brasil? As mulheres foram selecionadas por casting, né? E o briefing foi ser uma mulher que represente a real beleza, de alguma maneira. Como qualquer casting de comercial de Dove. Tem um briefing de uma mulher que represente bem a real beleza. Mulheres que são atraentes de algum jeito, bonitas, mas não aquela beleza de modelo, né? Normais. Mulheres normais. E tinha umas 12 mulheres, mais ou menos. E aí é uma questão de escolher as que souberam melhor se expressar, as que tiveram mais emoção, as que... e, de novo, isso foi um experimento. Então, dos 12 desenhos, 5, 6, 7 funcionaram perfeito. Teve um ou outro que não funcionou tão bem. Ou que a diferença não era tão óbvia, era pouca. Então... Mas a característica da ideia é essa. Você faz a ideia numa amostragem e depois você usa, né, o melhor material para fazer o seu ponto. Sobre essa questão de talento, não tem jeito. O nosso mercado é feito de gente. Nossa vida é isso, né? Eu acho que... mas eu acho que tem 2 coisas importantes. Uma é assim, quem gosta disso, quem gosta de publicidade, quer estar num lugar onde você possa fazer um bom trabalho. Nem todos os lugares te dão a chance de fazer um bom trabalho. Isso é um ponto 1. O ponto 2, eu não acho que a gente é o melhor nisso, estamos longe ainda, mas a gente procura, principalmente nos últimos 4, 5 anos, onde a gente passou a ser muito assediado, ter um programa de RH consistente, de treinamento, de salário, de ir morar fora, de voltar. Eu acho que assim, tem o clima da agência que é bom, tem o fato de a gente, a maneira com quem a gente trabalha, mas de novo, a gente também sabe que não dá para segurar todo mundo. A gente nos últimos 3 ou 4 anos a criação foi trocada quase que 100% dela. Então no final a gente tem que escolher aquelas pessoas que você vai dar a vida para não perder,
outras que você vai ajudar na trajetória delas para fora dali, vão ser suas amigas, vão fazer um puta trabalho fora dali, da agência, porque, no fundo, não tem espaço para todo mundo, né? E a gente tem que reter realmente o talento fundamental, perder alguns talentos, porque é parte do jogo, a gente tem que entender. Hoje, essa molecada também tem uma geração nova que é muito acelerada em cima de trocar daqui para lá, e não é mais só o mercado de agência. Quando você vê, isso está ficando muito comum. Hoje você tem players aí, tipo Facebook, Google, as grandes empresas também estão vendo que a criatividade e que profissionais que vivem um pouco mais próximo de criatividade também precisam desse tipo de gente. Então, acho que é legal. Eu acho que é bom você estar num lugar que promove o crescimento individual das pessoas. Tão melhor seja lá dentro, se for fora de lá também está valendo, porque eu acho que, se você fizer um bom trabalho, essas pessoas podem voltar, né? Eu acho que é um pouco por aí. Só completando, há 5 anos atrás, o meu problema era atrair talento, né? Então, assim, eu ligava e falava, você quer trabalhar na Ogilvy? Não, não quero. Pô, vai ser boa, né? Eu usava o meu speech do The Secret, mas nem sempre funcionava. Então, as pessoas falavam, cara, por que eu vou acreditar em você? Quem disse que a gente vai ser bom, vai ganhar leão? Então, assim, era super difícil atrair talento. Tanto que eu fui obrigado a achar pessoas não óbvias em lugares não óbvios. O próprio Hugo Veiga, bom, o Diego veio da Miami Ed School. O Hugo, ele não tinha uma pasta boa. Dificilmente uma agência considerada criativa no Brasil iria contratar o Hugo, né? Então, eu tive que ser criativo na hora de contratar. Então, hoje, o problema é reter talento. Eu prefiro ter esse problema do que ter o problema que eu já tive, né? Então, hoje tem que reter talento. Tudo bem, mas ao mesmo tempo é mais fácil atrair. Então, existe uma troca que é normal e até certo ponto ela é saudável, porque entra talento com uma nova perspectiva, com outro background, e isso é bom. Então, eu me lembro o nosso desespero em Cannes do ano passado, né, quando a gente foi a agência mais criativa, a mais premiada do Brasil, com 16 leões, e a gente perdeu 3, 4 duplas, né? E aí eu falei, fudeu, mas de uma maneira, tipo, o ano que vem, a gente não sabe o que faz. Mas outras pessoas subiram, outras pessoas chegaram, e o mais importante numa agência, eu acho, é ter a cultura certa. E no nosso caso, a gente tem a sorte de ter a cultura do David Ogilvy, que a gente implementa no dia a dia, né? Assim, de uma maneira bem clara, tudo que ele falou, todas as frases que ele usou. Então, algumas pessoas saem, outras chegam, mas a cultura é a mesma, do David Ogilvy. Uma última pergunta? Não? Bom, para mim, Musa, Anselmo, muito obrigado. Olha, para mim ficou uma lição fundamental aqui, que é a seguinte: nenhuma das outras 10 lições funciona se você não acreditar naquela primeira, né? Falei para vocês, meu. Certo? Ficou, tá? Por mais secret, mais, né, brega pode ser, mas olha, a lição ficou, acredite, tem que acreditar, tanto do lado da agência como do lado do cliente, tem que ter ambição, tem que fazer, tem que ralar, e aí conseguir esse sucesso que vocês tiveram. E parabéns pelo Caboré Agência de Ano aí da semana passada, viu? Muito obrigado. Obrigado.